A confusão é uma marca do Bolsonaro e ela é parte da personalidade dele. O Bolsonaro, ele é uma pessoa confusa, se você for olhar, e aqui não é pegação de pé, não, é análise do discurso. A gente vai ter o professor Castro Rocha depois aqui, aliás, fiquem por aí que hoje o programa está espetacular, hein? Quem é bom aí de análise do discurso da nossa comunidade vai entender o que eu estou falando. O Bolsonaro não tem, ele não desenvolveu aí, talvez na infância, na escola, sei lá o quê, a capacidade de argumentação linear. Quem ouve o Bolsonaro falar sabe disso. Se você pegar alguém que tem capacidade de argumentação linear, você vai ver assim o Jamil Chad, por exemplo, que é o cara que tem a capacidade de argumentação linear muito boa. O professor Castro Rocha, nem se fala, 10 de 10. O Bolsonaro, ele perde o fio, ele faz um aposto, ele coloca uma vírgula, o aposto dele é maior do que a frase, ele não volta no que ele estava falando antes, ele não consegue concentrar o discurso. Só que isso é paradoxal, Vivi, porque ontem ele começou essa conversa que ele teve lá, a gente estava ao vivo, aliás, essa imagem é nossa, né? Fazendo uma defesa do mérito da questão no comecinho. Você pode ver que ele estava lendo, ele estava instruído, ele estava com um monte de folha de papel lá, ele distribuiu umas ali, acho que ele não entendeu direito qual que ele tinha que usar. E ele começou antecipando até a defesa dele. Peguem o começo, vocês vão ver no começo a antecipação da defesa. Se eu fui para os Estados Unidos, eu fiz discursos para as pessoas não quebrarem nada, né? Então ele pegou alguns pontos que eles já sabem ali, aquilo me pareceu o briefing da defesa. Depois, foi, como se diz, para a casa do Carvalho o negócio, né? Assim, começou a falar, ficou uma hora falando, e aí, quando ele começa a falar coisas que estão fora do script, aí é o caos, né? E aí a gente viu de novo, fraude na urna, ele citou o Nicolás Maduro como exemplo de alguém que defende o voto impresso, né? Então, assim, ele vai indo. E você não consegue mais pegar, é um balão de gás hélio que você perdeu da mão da criança, né, William? Você sai catando cavaco, não acha mais o balão, né? Você não pega mais. Agora, sabe o que eu acho? Esse jeito do Bolsonaro falar, ele é um jeito de redes sociais. Porque, como ele não termina nenhum raciocínio, o Bolsonaro fala em cortes. Vocês já repararam isso? É verdade. Ele vai falando em cortes. Então, assim, se ele ficar uma hora falando Vivi, ele vai gerar 10 cortes para a rede social. 10 cortes de 15 segundos, de 20 segundos, de 25 segundos, que é o que basta. Então, se você acompanhar o Bolsonaro falando, ele, e fazer uma análise do discurso do que foi falado ontem, sai pouca coisa dali. Não é nada muito diferente do que a gente viu. A gente não vai ver inovação discursiva do Bolsonaro na defesa desse processo. Isso vocês podem esquecer. Em alguns momentos, a gente vê um certo comedimento, muito possivelmente como estratégia até da defesa, que conseguem convencê-lo em algum momento a caminhar em cima de um caminho mais seguro. Mas tem uma característica desses grandes homens do poder, isso não é só o Bolsonaro não, viu? Quando você tem muito poder, Vivi, essas pessoas, elas vão perdendo, a gente que conversa com o político o tempo todo, olha, é raro, viu, falar para nossa audiência que não tem contato com o pessoal, principalmente o pessoal da política, porque a política, ela mistura duas coisas que são venenosas, se você não tomar conta. Poder e fama, né? Então, tem muita gente que é famosa, mas não tem poder. Tem muita gente que tem poder, mas não é famosa. Mega empresários, bilionários que vocês nem conhecem, têm muito poder, operam o país, mas não são famosos. Pessoas, às vezes, muito famosas, que se tornam famosas do dia para a noite, no mundo do espetáculo, em geral não têm poder. Não são pessoas que movem o ponteiro do país. Os grandes políticos, eles têm poder e fama. E poder e fama envenenam muito. Qual é a primeira característica dessas pessoas quando elas chegam no lugar onde o Bolsonaro chegou, nesse lugar, né? Daquele cara que quando para falar alguma coisa num momento importante, tem 40 microfones na frente dele. Essas pessoas param de ouvir, Vivi. O Bolsonaro é um caso crônico de alguém que não ouve. E isso todo mundo que conhece o Bolsonaro fala. O Bolsonaro tem uma dificuldade imensa de ouvir. O Bolsonaro é o tipo do cara de personalidade que, no jargão popular, se diz, né, William, tem o rei na barriga. Uhum. Né? Então, se ele ouvisse, se o Bolsonaro ouvisse, aliás,
ele não seria réu no Supremo. Essa é a grande ironia. Se o Bolsonaro ouvisse várias pessoas que estavam no entorno dele, e o Bolsonaro tinha bons conselheiros, viu? Pode não parecer, mas o Bolsonaro tinha bons conselheiros. Ah, Leandro, como assim bons conselheiros? Não bons conselheiros para tocar um tipo de política que talvez quem está nos assistindo gostaria que fosse tocado no país. Não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de projeto de país. Bons conselheiros para proteger o Bolsonaro dele próprio. O maior inimigo do Bolsonaro é ele, gente. A gente viu as ações da pandemia. Vocês acham que não teve gente no entorno do Bolsonaro que falou: Bolsonaro, não sai correndo atrás de uma ema com cloroquina na mão, meu filho. Não faz isso, que é isso? O próprio ex-ministro hoje disse que deu vários conselhos para o Bolsonaro na época e ele ignorou todos. A gente pode citar vários, né? O Mandetta era um deles. Se o Bolsonaro tivesse seguido as boas recomendações do Mandetta, ex-ministro da Saúde, talvez não teríamos enfiado o país num caminho de 700 mil mortos. E o Bolsonaro tinha sido reeleito. E o Bolsonaro possivelmente tinha sido reeleito. Quando o Bolsonaro fez aquela primeira manifestação pública na televisão, o célebre pronunciamento em que ele dá uma indireta para o Drauzio Varela, tá aí o Bolsonaro correndo atrás da ema, né, gente? O Bolsonaro, no começo da Covid, já muita gente morrendo, o Bolsonaro vai para a televisão, dá indireta para o Drauzio Varela. Isso é um negócio inacreditável. Aquilo, em algum momento, quando aquele discurso foi escrito, porque aquilo é lido, alguém naquele momento falou para o Bolsonaro, e isso a gente sabe, né? Isso não estou imaginando, falou: olha, presidente, quem sabe vamos organizar o tom desse discurso, isso aqui não é o programa da Luciana Gimenez. Você vai dar indireta pro Drauzio Varela, fala em gripezinha. Quando ele fala em gripezinha, ele fala do Drauzio Varela, lembra? Ele fala como um famoso médico, ele falou isso, né? Que falou que era só uma gripezinha. Então, o Bolsonaro é um cara que, nesse meio, onde você junta essas duas coisas que são muito perigosas, poder e fama, e você começa a perder a capacidade de ouvir, a gente vê isso de muitos políticos. O Bolsonaro é um caso crônico dessa história. E é por isso que ele está sentado no banco dos réus hoje. Então não é um cara que vai ouvir ontem, por exemplo. Aliás, Vivi, para terminar aqui o raciocínio, já corre uma história por aí que talvez o Bolsonaro vai trocar de advogado. Quer dizer, o advogado vai trocar de cliente, na verdade, né? A gente vai explorar isso com a Heloísa Vilela, ainda é uma informação preliminar, né? Que está sendo ventilada aí desde ontem. O Celso Vilardi, que é um advogado criminalista muito conhecido, né, eventualmente teria se sentido incomodado pela maneira como o Bolsonaro não segue as diretrizes da sua linha de defesa. Ontem foi lá para a frente do Senado, a Heloísa Vilela estava lá acompanhando na frente lá do Bolsonaro, com um monte de papelzinho na mão. A gente viu que no começo era uma defesa dos pontos que vinham do inquérito, a gente viu lá, né? Ele começou a pegar ponto a ponto do inquérito e depois a coisa descambou, né? Virou assim aquela maluquice de sempre, a fraude na urna, eu ganhei a eleição, eu fui impedir, acusou o TSE de ter feito campanha para o Lula, literalmente falou isso ontem, acusou de novo o TSE. O TSE não me deixou publicar os vídeos do Lula fazendo não sei o quê, não me deixou publicar o vídeo do Lula fazendo não sei o quê. Metade era fake news, metade era vídeo que já foi verificado, vídeo manipulado. Ele reclamou ontem que o TSE não deixou ele usar vídeo manipulado, falso, na eleição sobre o Lula. Então, é nesse ponto que a gente ficou ontem, e aí a Elo, como estava lá, vai conseguir trazer mais informações e impressões que ela teve também desse dia e desse momento histórico que a gente acompanhou ontem na nossa cobertura.